Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? É um prazer estar aqui iniciando o primeiro curso aqui do Danier para vocês que quiseram inscrever-se. É uma grande satisfação para mim tê-los aqui, tá? E eu já agradeço de antemão a confiança no meu trabalho e a confiança no que foi proposto para este curso, tá? Que eu vou explicar logo em seguida, mas primeiro devo fazer aqui os devidos agradecimentos pela confiança de todos vocês no meu conteúdo e no que eu venho apresentando na internet. Naturalmente que neste curso aqui nós teremos uma aproximação maior, né, uma aproximação mais detalhada, contudo, a intenção deste curso, como falei abertamente nos meus vídeos, é trazer alguns conceitos e algumas explicações sobre globalismo e mentalidade revolucionária. A minha intenção é a seguinte: mesmo que você nunca tenha estudado nada, né, você só tenha ouvido falar ou assistiu recortes na internet, vídeos soltos, né, você que acompanha, por exemplo, os comentários do professor Olavo de Carvalho, do Flávio Morgenstern, do Felipe Martins, né, dentre tantos outros comentaristas deste assunto, você às vezes assistiu apenas recortes ou não sabe muito bem o fio da meada do que eles estão falando. Então, a minha intenção é realmente trazer esse fio da meada da maneira mais simples, mais sucinta possível, fazendo então um resgate histórico dos acontecimentos que explicam esses dois conceitos, globalismo e mentalidade revolucionária. É claro que por questão de tempo, por questão também da intenção do curso, não poderei aqui dar todas as explicações filosóficas e teológicas deste problema. A intenção, como dito e reitero, é que você que vai completar esse curso de 15 aulas saia daqui com uma noção, com uma boa base do problema que nós estamos enfrentando no mundo moderno, tá? Eu quero dar uma base assim bem sólida, mas de maneira sucinta e simples. Então, todas as aulas serão direcionadas a esses dois conceitos que explicarei aqui de globalismo e mentalidade revolucionária. Para tanto, vou ter que explicar aqui o que é globalismo, por que nós chamamos assim, né? E o que é mentalidade revolucionária. E, mais importante, o que é uma mentalidade e por que ela é revolucionária. Isso são perguntas que devem ser feitas, porque as pessoas saem repetindo conceitos e termos a esmo, sem entendê-los direito, sem captá-los e sem, o principal, conseguir observá-los na realidade. O que interessa para nós aqui é a busca pela verdade e a realidade. Dizer isso no mundo moderno parece um grande escândalo. Como assim você está falando em busca pela verdade? Existe uma verdade? Existem verdades? Né? Mas eu ouvi falar que a verdade é o que eu acho, né? Eu ouvi falar que a verdade é uma criação da minha cabeça. Eu não sabia que havia uma verdade externa aqui, a qual eu estou sou tanto partícipe dela, como também sou subserviente a ela. Eu sou passivo a essa verdade de um certo modo. Eu não sabia que isso acontecia. Isso acontece no mundo moderno. É um maior problema do mundo moderno, é a negação da verdade, portanto, a negação do ser, né? Que é o que nós vamos falar aqui neste curso. Então, para compreender a mentalidade revolucionária e o globalismo de maneira correta, e também o que me motivou a fazer a gravação deste curso, nesse sentido do que eu estou falando para vocês, dessa grande confusão mental, são assim os conteúdos realmente lamentáveis, para não dizer outra coisa, que nós temos na internet hoje em dia. Vocês têm diversos canais aí no YouTube que espalham toda sorte de pensamento revolucionário também, falando a respeito desses assuntos, de diversos pensamentos errados, como pensamentos historicistas, pensamentos milenaristas, pensamentos malucos mesmo,
falando a respeito de coisas anticientíficas, né? Coisas que são assim impossíveis de serem concebidas. Então, a minha intenção também é trazer a racionalidade para este debate e, naturalmente, poder aqui dividir com vocês conhecimento, que é a intenção de ter pessoas que queiram dividir esse conhecimento, queiram aprender e também queiram fazer os devidos comentários a respeito das aulas. A intenção de ter colocado as aulas aqui nessa plataforma é realmente a abertura para os comentários, para perguntas, né, e avaliações de vocês aí, né? Então que fique bem claro isto para o curso, né, para que fique bem claro logo no começo, para que vocês já fiquem aí, recebam o conteúdo com docilidade, né? Da ordem das disciplinas, muitas vezes nós precisamos aqui, através da retórica, convencer aqueles que estão nos assistindo para que recebam o conteúdo com docilidade, através do objetivo geral deste mesmo conteúdo, né, que é realmente explicar o globalismo e a mentalidade revolucionária por diversas óticas dos acontecimentos históricos. E a primeira aula, que é esta, né, pretendo aqui explicar um pouco por que, né, nós devemos relacionar o pecado original, né, e o início do processo civilizacional com globalismo e mentalidade revolucionária, né? Para tanto, eu vou precisar aqui dar uma breve explicação, né, do que é uma mentalidade. Porque se não entendermos o que é uma mentalidade, como que nós fazemos uso da nossa razão, por exemplo, não conseguirei explicar a questão da revolução dentro dessa mentalidade, né? E a motivação da revolução dentro dessa mentalidade, certo? Então, havemos de entender aqui esse conceito, tá? E porque o pecado original, ele não pode ser excluído desse assunto. Nós não podemos fazer a exclusão dele, não podemos ignorá-lo de forma alguma, porque ele é uma causa, né, a primeira causa para o processo revolucionário. E, claro, o pecado nasceu de um ato, né, de um ato de desobediência e também um ato de negação, e um ato também que começa ali dentro do ser humano, da alma do ser humano, os piores vícios, certo? Que depois resultarão em regimes políticos, em ideologias, em revoluções, em genocídios, como nós assistimos no século XX, tá? Em diversas outras características da história que serão tratados aqui durante todo o curso. É isso? Então, problema número 1 para tratarmos nesta primeira aula: o pecado original, né? Quando nós analisamos o pecado, nós pensamos a respeito, né, da criação de Deus, tá? E quando nós falamos em Deus, as pessoas pensam em Deus como um objeto de crença. Eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. E essa é uma inferência muito problemática, porque você reduz o ser de Deus às possibilidades apenas das influências mentais que você tem. Em que sentido? Você pode imaginar um Deus neste exato momento da maneira que você bem entender. Você pode imaginar um Deus como um velho barbudo, né? Aqui uma caricatura de um Deus e um velho barbudo que fica sentado no trono em cima do planeta Terra, olhando por todos nós. Você pode imaginar qualquer outra dimensão na sua cabeça, onde ali está Deus ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade. Você pode imaginar Deus da maneira que você quiser e pode crer nisso que você pensou. E vejam que durante a história, né, fazendo essa analogia, essa relação, muitos acreditaram num determinado Deus, numa determinada divindade, acreditaram que aquela divindade era realmente a realidade e, através dessa crença nesta divindade,
montaram diversos erros políticos, históricos, filosóficos, ideológicos e etc. Então vamos fazendo sempre essa analogia. Então a imaginação de Deus, a imaginação de um ser de Deus, a pura e mera imaginação subjetiva, quer dizer, aquilo que está no seu interior, aquilo que você imagina que Deus é, né? Muitas vezes as pessoas tomam isso como uma verdade universal, acreditam naquilo, verbalizam aquilo e agem diante daquilo. Isso acontece no mundo moderno, por exemplo, com o Jesus Cristo New Age, o Jesus Cristo maconheiro, o Jesus Cristo socialista. Isso acontece muito no mundo moderno, é ou não é? Vocês veem aí a imagem de Jesus como um Jesus bacana, um Jesus nova era, um Jesus histórico, um Jesus que veio trazer apenas um regime político e não a salvação das nossas almas. Então, quer dizer, é a redução do Cristo ao mero, a mera política, a mera ideologia, né? É o mero subjetivismo. Então isso é muito perigoso. Então as pessoas pensam muitas vezes em Deus neste sentido, tá? Mas quando elas pensam neste Deus, elas estão pensando, isso é muito importante, num Deus que está apenas na projeção da mente delas, tá? E um Deus que está dentro do tempo e do espaço. Isso é importante entender, tá? Isso já é uma primeira deturpação do ser de Deus. Porque se Deus está no tempo e no espaço, ele está, ele não é. Deus não está, Deus não existe, Deus é. Isso é importante. Essa distinção do ser com o existir, né? Vai ser assim uma coisa essencial para entender esse fenômeno da mentalidade revolucionária, tá? Entre o ser e o existir. Porque o existir, nós precisamos conceber o quê? Causalidade para a existência. Se uma coisa existe, de onde ela veio? Ela não veio de si mesma. Porque se ela veio de si mesma, ela não pode ser causa de si mesma. Ela foi causada. Porque uma coisa, nós só podemos conceber uma coisa dentro do tempo e dentro do espaço. E, portanto, dentro de uma determinada história. Mas a história, ela não começa porque sim. Porque um dia caiu do céu a história. A história requer uma presença nela. Certo? E o que é história? Definição de história, né? O que é história? É a presença do ser dentro do tempo e do espaço, que gera, então, a história. Então, a presença do ser com S maiúsculo, neste caso, é a presença de Deus, que independe de tempo e de espaço. Porque se Deus estivesse dentro do tempo e do espaço, ele não seria Deus, porque ele seria causado, né? E se Deus é, portanto, ele não puramente existe. Porque se ele puramente existisse, ele não seria por si mesmo. Então, com efeito, Deus é o que chamamos de ato puro, né? O que é o ato puro? Aquilo que não depende de possibilidades para ser o que é, pois o é em si mesmo, né? Deus não tem movimento, ele é o movimento, tá certo? Dele é a única possibilidade de existir um movimento, mas fora dele não existe. Entendem bem? Fora de Deus não existe a possibilidade do tempo, não existe a possibilidade do movimento, não existe a possibilidade do espaço. Assim como não existe a possibilidade de conhecermos alguma coisa, que é a nossa inteligência, que é a possibilidade de conhecer aquilo que nos é inteligível, pela própria participação no ser de Deus. Então tudo deriva dele, porque ele mesmo não pode ser derivado de outra coisa. É aquilo que Aristóteles então vai chamar do primeiro motor imóvel. É aí que depois São Tomás de Aquino, através das suas 5 vias, para provar, né, a existência do ser de Deus, através do argumento do movimento, do argumento do ser necessário, do argumento causalidade, todos os argumentos de São Tomás de Aquino então vão girar nesse sentido,
de que as coisas elas não são causa de si mesmas, elas são causadas, e que num determinado momento nós vamos chegar então no ser de Deus, onde dele derivam todas as coisas. Porque se você me perguntar, mas tá, quem criou Deus? Se Deus é, quem criou Deus? Então nós podemos pensar sempre num outro Deus que criou Deus, no outro Deus que criou Deus, no outro Deus que criou Deus, e nós vamos cair no absurdo. Nós vamos ficar aqui ad eternum, nós vamos ficar para sempre derivando um Deus do outro, um Deus do outro, um Deus do outro. Então por isso nós falamos que Deus é ato puro, ele não existe. Então nesse sentido, quando você pensa que Deus ele não existe, ele é, então aí você já tem a gradação dos seres. Porque se Deus é, as outras coisas existem numa determinada hierarquia. Por isso que nós começamos esse pensamento dos efeitos para a causa. Não da causa para os efeitos, que é na escolástica, na filosofia escolástica, o pensamento chamado quia, né? Que vai dos efeitos para a causa, e não o pensamento chamado propter quid, né? Que é da causa para os efeitos. Então aqui nós estudamos os efeitos para a causa. Entendem bem? Se está ficando muito difícil, dê uma pausa, volte de novo e entenda o que eu estou falando. Se Deus ele é, as outras coisas são possibilidades que advêm então do ser, a presença do ser de Deus sempre. Então é aquilo que dizia o filósofo Mário Ferreira dos Santos: algo há. Quando o Mário Ferreira dos Santos começa a sua célebre obra, né, o seu magnum opus ali, a filosofia concreta, dizendo algo há, o que está dizendo o Mário Ferreira dos Santos? Que a presença do ser, ela sempre estará presente. Não tem como nós estarmos fora dessa presença 1/1000 de segundo que seja. Nós não podemos estar fora desta presença, porque se nós estivermos fora dessa presença, nós estamos fora do tempo e do espaço. Portanto, nós não temos mais nenhuma relação de causalidade com este mundo. Portanto, nós não temos nem possibilidade de estarmos aqui falando a respeito das coisas. Que é uma coisa que eu já vou falar com vocês aqui a respeito das coisas. Por que quando eu falo vocês entendem? E quando vocês me retornam com alguns questionamentos, eu entendo esses questionamentos de vocês. Então, quer dizer, a emissão e a recepção. Isso é importante, porque para o mundo moderno, por mais absurdo que isso possa parecer, não existe esses dois aspectos dos seres humanos, tanto a emissão quanto a recepção de informação. Vocês vão achar um absurdo isso que eu estou falando, mas para muitos filósofos modernos, essa emissão e essa informação não se dá de maneira objetiva. Ela se dá de maneira, muitas vezes, subjetiva, ou ela nem se dá, ou eles falam que são apenas representações que são projetadas pela nossa própria mente. Ou eles vão falar que a nossa mente, a nossa razão, ela é defeituosa. Nós não somos capazes de entender nada. Então nós vamos ter uma miríade de problemas no pensamento moderno. Né? Mas já voltando à questão do pecado, nós precisamos entendê-lo porque neste sentido, né? E porque Deus é. Na criação, então, Deus criou a criação, como nós entendemos, né? Isso, em 6 dias. Deus criou os anjos, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, e no último dia ele criou o homem. Ele criou então Adão, o primeiro homem, né? O nosso primeiro pai foi Adão. E ele lhe deu de presente a primeira mulher, né, que foi Eva. Isso aqui eu já posso dizer que Deus entendeu muito bem. Se eu deixar os homens sozinhos no mundo, eles vão se matar. Então ele deu uma mulher para Adão, né? E nós não podemos ficar sem elas. Não é isso? Bom, então Deus, como é que funciona a inteligência de Deus? Deus é o único que, quando pensa, a coisa é. Quando Deus pensa alguma coisa, ela é. Deus pensou o universo, fez o universo.
Deus pensou o homem, fez-se o homem. Quando fala-se que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não é porque Deus é representado pura e simplesmente num velhinho barbudo, como estou dizendo para vocês. Porque Deus não tem boca, Deus não fala. Né? Deus Pai não tem boca, Deus Pai não tem boca, ele não tem ouvido nada. Né? Aí, quando fala-se que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele fez uma criatura que tem, né, a partir da sua participação no ser de Deus, inteligência, vontade, liberdade. Entendem? Inteligência, vontade e liberdade. Então, por isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando criou Adão, lhe deu dons especiais. Antes de Adão e antes do pecado, Adão não sentia fome, né? Ele não sentia frio, ele não sentia necessidades que nós sentimos. Ele não sentia as necessidades sensíveis da matéria. Ele não tinha esse problema. Deus deu o dom para Adão da ciência infusa. Ele infundia a Adão uma ciência, que ele intuía imediatamente aquela ciência. Né? Tanto que Deus mandou Adão nomear todos os animais e toda aquela questão teológica que não vou entrar aqui, porque senão toda a história do Jardim do Éden, né? Isso aí fica mais por conta de um curso teológico que você pode fazer. Aí eu deixo a indicação aqui dos vídeos do Padre Paulo Ricardo, os cursos dos Arautos do Evangelho a respeito do pecado original, da história do Antigo Testamento. Tá? Lógico, eu também vou deixar aqui indicações para vocês, porque não é, como dito, o objeto aqui do nosso estudo, é a questão teológica. Nós vamos raciocinar sempre pelos efeitos muito mais filosóficos e científicos do que pelos assuntos teológicos, tá? Então a questão do Jardim do Éden, esse tipo de toda a história do Antigo Testamento, nós vamos fazer algumas analogias, mas não entrar puramente no assunto teológico, senão vira um outro tipo de curso, tá? Mas nós vamos entender muitas vezes o símbolo, né, do pecado original para entendermos esses dois conceitos de globalismo e mentalidade revolucionária, tá bom? Então, fazendo esta ressalva. Então, Adão, ele tinha tudo. Não sentia frio, não sentia fome, não tinha que pegar fila, não tinha INSS, não tinha que trabalhar para receber salário, quer dizer, não tinha que tomar remédio para dor de garganta, não tinha que tomar remédio para dor de cabeça. Adão, ele era, assim, a criação, né, de Deus, e Deus o fez conforme a sua imagem e semelhança, e Deus deu dons especiais para Adão. Né? No entanto, o que precede, né, Adão e Eva é a criação dos anjos. Né? E então o anjo de luz, como nós já conhecemos na história, chamado Lúcifer, ele era um dos anjos especiais de Deus. Né? E por definição, os anjos são criaturas espirituais. Eles não têm, né, o aspecto material como nós. Nós temos os dois aspectos. Nós somos um composto de corpo e alma, matéria e forma. Os anjos não. Os anjos, eles são um composto apenas de alma. Tá? Eles só possuem alma, eles só possuem espírito. Eles não são criaturas materiais. E os anjos têm, claro, uma inteligência muito mais clara, muito melhor que a nossa. Por serem anjos, por serem criaturas especiais, eles têm uma inteligência melhor que a nossa. Então, quer dizer, eles não necessitam de muitas coisas que nós meros humanos, necessitamos, ainda mais depois do pecado. Então, por definição, o anjo, ele é muito mais, digamos assim, mais potente que você, tá? Pela questão da inteligência, pela questão da vontade, ele é muito mais avançado que isso. Então, Lúcifer, ele recebeu então todos esses dons de Deus por ser essa criatura. Só que Lúcifer, ele não queria ser como uma mera criatura, quer dizer, ele não queria participar do amor de Deus. Ele não queria servir a Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Tanto ele quanto tantos outros anjos que depois sofreram a queda para o inferno, né? Que foi quando Deus criou então o inferno, né? E onde Lúcifer reina, né? Ele reina no inferno,
Mas quando nós falamos que Lúcifer é o príncipe deste mundo material, né, há uma analogia aí com a questão do pecado, tá? Diretamente. Tá? Vou fazer analogias à teologia, mas não vou entrar na teologia, tá bom? Como dito. Mas Lúcifer se rebelou contra Deus. E Lúcifer, por quê? Por que ele se rebelou contra Deus? Porque ele já sabia, né, que Deus teria a criação e teria como filho, né, alguém que não seria o próprio Lúcifer. Então Lúcifer se rebelou, ele ficou irritado. Ele queria essa vingança contra Deus. Após ser expulso, então, após ir para o inferno, e após a criação do homem, aqui eu estou fazendo um looping, num determinado momento onde Adão e Eva estavam no paraíso, aí tem toda a linguagem simbólica do Gênesis, tá? Do livro do Gênesis, que no capítulo 3, versículo 5, né, nós vamos ter ali os seguintes escritos, né? Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aqui Lúcifer está falando para Eva a respeito do fruto proibido do paraíso, né? Que Lúcifer foi lá e se transmutou numa serpente, né? Como nos conta Gênesis. Aqui é lógico que muitas vezes é uma linguagem simbólica, mas o que vale entender aqui é a tentação de Eva, a tentação ao pecado, a tentação à desobediência contra Deus. Isso aqui é o mais essencial de entender, tá? E aqui, vejam, agora fazendo uma analogia ao que nós vivemos. Quando nós vemos os nossos governantes, quando nós vemos os movimentos ideológicos do mundo moderno, que serão explicados durante o curso, nós vemos esses aspectos do pecado. A desobediência, a rebelião, a revolta, os vícios, as paixões desenfreadas, como, ponta de lança, como frente, né, principais das motivações revolucionárias. Porque, assim como nessas ideologias, nesses movimentos políticos de massa, principalmente do mundo moderno, existem essas paixões, aconteceu que no paraíso, quando a serpente tentou Eva, ela então ficou deslumbrada com a proposta: serei como deuses. Lúcifer propõe que Deus está enganando Eva. Então quer dizer, o ser mente. Ele não é verdadeiro em si mesmo. Porque, como dito, eu falei, Deus é. Deus é o bem, Deus é o verdadeiro, Deus é o belo em si mesmo. E tudo que deriva de Deus é bom. Aí você vai me perguntar, mas Daniel, Lúcifer, então, ele é bom? Uma pergunta interessante. É que logo você já intui imediatamente quando eu falo que Deus é bom, belo e verdadeiro em si mesmo. Você vai me perguntar, então, por que existe o mal? Por que existe Lúcifer? Por que Lúcifer se rebelou contra Deus? Então, Lúcifer é bom? Na verdade, ele é bom? Ele não é mal? Essa pergunta, sim, é a pergunta básica que, tão logo a gente fala que Deus é bom, belo e verdadeiro em si mesmo, as pessoas fazem. O que é o normal, porque eu também me fiz essa pergunta. Como ser, Lúcifer é bom. Ele é bom como ser. Tá? Por quê? Porque quem o fez foi Deus. Ele é bom enquanto ser. O ser dele é bom. Não é porque Lúcifer se rebelou contra Deus que o ser dos anjos é um ser maligno em absoluto. Não. O que Lúcifer causou foi o mal relativo, o mal moral, que não é absoluto em si mesmo, mas sim relativo a algo. E esse algo é sempre alguma coisa que está, como dito, já dentro do tempo e do espaço e não pode ser concebido como um mal absoluto metafísico. Apenas o bem que está no ser de Deus, e que é o próprio ser de Deus. Porque só há possibilidade de bem porque Deus é. Então Lúcifer, enquanto ser, ele é bom. Daniel, Lula, enquanto ser, é bom? Sim, enquanto ser, ele é bom.
Agora, os maus relativos que ele causou, aí já não, né? Aí já não é verdade. Mas enquanto ser, nós somos bons. Nós temos que ser bons enquanto ser. A nossa forma, enquanto partícipe do amor de Deus, ela é boa. Entende? Então, sempre enquanto ser, há essa ação positiva. Tá? Então, não. Deus não criou o mal. Porque o ser, tudo que é bom, belo e verdadeiro. Então, Deus não criou um mal absoluto metafísico. Mas sim as ações das criaturas que se rebelaram contra ele, quiseram ser como ele, sendo criaturas, não quiseram se colocar no lugar de criaturas, e aí sim há a questão do mal relativo. Então, entenda-se que o que foi colocado, por exemplo, no paradoxo de Epicuro, né, ou a própria filosofia de Epicuro, do Jardim das Delícias, é uma deturpação do ser. É uma forma de negar o ser. É uma forma de negar o bem logo no começo da história. Logo no começo da história. Dentre tantas outras filosofias que começam com o processo civilizacional. Então, vão captando esse tipo de coisa, façam anotações, tá? Dessas coisas que eu estou falando, dessas analogias, porque nós vamos trabalhar muito analogias. Nós vamos trabalhar muito analogias e definições, né? Então, entenda. Quando a serpente tentou Eva, e ela caiu na tentação, porque queria ser como Deus, e levou Adão junto com ela, e que aqui é uma coisa que eu vou comentar que é importante. Então, os dois pecaram, desobedeceram a Deus. E como narra toda a história do Gênesis, eles se viram nus. Deus pergunta se Adão está se vendo nu, está sentindo. E a sensação, percepção da sensação, já é algo decorrente do pecado, porque como dito Adão tinha dons préternaturais. Os dons préternaturais, por definição, são dons que estão fora da forma humana. Que nós, sendo simples seres humanos, nós não temos. Então Adão tinha, que foi a ciência infusa dada por Deus. Adão, então, nomeou todos os animais e etc. Então ele tinha alguns dons especiais. Perdeu todos esses dons após o pecado. Então Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Então começa o processo civilizacional. Então começa então a história. Começa então o homem dentro do tempo e do espaço, tendo então como penitência o trabalho, que Deus vai falar que Adão então deve sustentar-se através do pão, através do seu trabalho. É uma penitência que Deus deixa, tá? E não é uma penitência naturalmente ruim, né? Não é uma penitência ruim, o trabalho não é uma penitência ruim em si mesmo, naturalmente que não é. E Eva também teria que ter todo o sofrimento natural que nós temos depois do pecado. Então eles começaram a ter sensações, começaram a sentir, o tato, a visão, paladar, todos os 5 sentidos, eles começaram então a ter por conta do pecado original. E quando nós falamos pecado original, é o pecado origem, o que dá origem a toda esta problemática. E naturalmente que essa analogia a Adão e Eva também se dá à questão do conhecimento. Comerdes deste fruto, serei como deuses e terei o conhecimento o quê? Do bem e do mal. Então, houveram vários pecados de Adão e Eva. Pecado de desobediência,
pecado do orgulho, o pecado contra o ser, que é o pior pecado que há, contra o ser de Deus, a desobediência ao ser de Deus, e também o pecado da gnose, que é o que nós vamos também tratar neste curso aqui. O pecado da gnose, um conhecimento do bem e do mal, um conhecimento que passa por um simbolismo de salvação. Então, se você tiver um determinado conhecimento, esse conhecimento serve como substância para a sua salvação deste mundo. Apenas a salvação vem do conhecimento, não vem de Deus. Então já é uma coisa que está o quê? Abaixo do aspecto transcendente. Se há um conhecimento que o homem possui que o irá salvar, então aqui você já fechou as portas para o transcendente. Você já está apenas no aspecto imanente. E qual é a diferença? Quando nós pensamos no aspecto transcendente, algo que nos transcende, nós pensamos o quê? Na questão de causalidade e gradação do ser. Então nós podemos conceber o transcendente porque a nossa inteligência ela não é puramente material. Quando Adão e Eva sofreram a queda, eles não perderam a capacidade de conhecer. Nós não perdemos a capacidade de conhecer. Todos nós herdamos dos nossos primeiros pais o pecado. Porque ali começou. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Todos nós conhecemos a história de que Abel oferecia então os melhores frutos de seu trabalho para Deus. Os melhores, ele oferecia para Deus. Já Caim, não. Caim oferecia coisa meia boca. Eu vou dar um meia boca para Deus aqui. Qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa serve. Porque esse negócio é tudo besteira. Então Caim, quando viu que Deus se alegrava com Abel, começa então a entrar o que na alma humana? A inveja. Anotem aí, a inveja de Caim. Tanto que Caim foi lá e matou Abel. Em vez de se alegrar com Abel, não. Ficou com inveja. Foi lá e matou Abel. E por que ele ficou com inveja? Porque ele não podia aceitar isso aí. Assim como no ato do pecado original, Adão e Eva não aceitaram o pecado. Eles não aceitaram o seu erro. Eles não reconheceram. Eva colocou a culpa na serpente. Adão colocou a culpa em Eva. Eles não reconheceram os seus pecados. Eles não reconheceram as suas faltas. Eles não reconheceram a sua culpa. Eles fugiram da sua culpa. Eles terceirizaram, jogaram no outro. Não, a culpa é dele. Não, a culpa é dela. Tá entendendo? Então tudo isso nós vamos ver, esse não reconhecimento, essa falta de humildade em toda a história humana. E aí você já começa a construir na sua cabeça o que é a mentalidade revolucionária. Uma revolta contra o ser, uma revolta contra o bem, uma revolta contra o belo, uma revolta contra o verdadeiro, através dos piores vícios que foram sendo colocados na nossa alma através do primeiro pecado. Então você inverte sempre o sujeito e objeto das coisas. Você não reconhece as suas culpas, você não reconhece a sua miséria, você não reconhece que está ora à disposição da verdade e sempre abaixo desta verdade, desse ser. Você não reconhece que há uma presença no mundo e nas coisas que independe de você. Um exercício aqui, nessa primeira aula. Se eu morrer, se eu cair duro aqui agora, se o Daniel cair duro aqui, agora, as coisas vão deixar de ser o que são? 2 mais 2 vão deixar de ser 4? A neve vai deixar de ser branca? A grama vai deixar de ser verde? O direito à vida vai deixar de ser o principal direito? Os 10 mandamentos da lei de Deus vão deixar de ser?
que são o fundamento da lei natural, vão deixar de ser o que são? O certo e errado vão deixar de existir? Naturalmente que não. Então existem certas coisas que derivam do ser de Deus que não vão deixar de existir porque o Daniel deixa de existir. Tá? Nesse sentido, nós somos partícipes, nós somos criaturas de uma coisa que nos transcende infinitamente mais. Mas que nós somos a única criatura de toda a história. A única criatura que é capaz de entender isso. Os outros animais não são capazes de entender. Pensem num gato ou num cachorro. Pensem no cachorro, no seu cachorrinho. Para ele, tanto faz ou tanto fez a sua existência. Porque ele não sabe o que é existência. Né? Para o seu cachorro, um elefante nunca vai existir. Para o seu cachorro, uma minhoca nunca vai existir. Para o seu cachorro, você mesmo, né? Ele não vai saber dizer o que você é, mas você vai saber dizer que aquilo é um cachorro. Né? Nós não deixamos de conhecer, nós não deixamos de participar do ser de Deus, mas nós só participamos do ser e do amor de Deus pela sua justiça e pela sua misericórdia. Por isso que nós falamos que Deus é misericordioso. Por quê? Porque não nos deixou sem a nossa inteligência. Por isso nós não vivemos como animais. Com efeito, é o que dizia Aristóteles na definição do ser humano. O que é o ser humano? Ele é um animal racional. Quando Aristóteles disse isso, ele mesmo teria de ser um animal racional. Ele não poderia dizer que ele não é um animal racional, porque ele mesmo teria de ser um animal racional para saber que ele é um animal racional. Tá certo? Senão, como ele poderia perceber essa proposição do animal racional? Ele não poderia perceber nada, porque ele não é racional. Então, logo, para ser um animal racional, ele precisa ser um animal racional. Estão entendendo? Que é o fenômeno que o professor Olavo de Carvalho vai chamar de paralaxe cognitiva, que nós vamos ver nas aulas seguintes, né? De quando os filósofos, principalmente os modernos, né? O problema dos filósofos modernos, quando eles dizem alguma coisa, somente pelo fato dele dizer alguma coisa, só pelo fato dele dizer o que ele disse, ele não poderia ele mesmo dizer. Porque isso vai contra aquilo que ele mesmo vive, contra aquilo que ele mesmo é. Por exemplo, se Aristóteles começasse a definição de ser humano, o homem é um animal irracional. Ele não poderia conceber irracionalmente esta proposição, somente racionalmente. Então não, o homem não é um animal irracional. Então vejam que essa inteligência ela continua conosco, assim como a nossa vontade e a nossa liberdade. Nós precisamos dessas faculdades pela nossa própria existência. E isso, depois do pecado, não deixou de existir. É lógico que os dons preternaturais que tinha Adão e Eva, nós perdemos, então nós viemos já com essas características. Mas não que nós deixamos de conhecer as coisas tais como elas são. Isso é importante também. Bom, gente? Então, assim, nós começamos aqui falando a respeito, né, do ser de Deus, que esse negócio de que Deus existe ou não existe, o objeto de crença, pensar em Deus como uma crença, isso não é o correto, não é aí que nós vamos entender, mas sim pela questão do ser dele. Né? Então, Deus é, e dele derivam todas as coisas. Então, existe uma gradação, uma hierarquia nos seres, que são bem delineadas por Deus e que no momento da história, quando ele criou o homem, criou Adão e Eva, esse homem então tentou se rebelar como Deus, assim como fez o anjo maligno, assim como fez Lúcifer. Né? E então todo o mal relativo, todas as coisas, todos os piores vícios começou então com essa rebelião contra o ser, começou com
então com esse ato de orgulho, de soberba, né, de querer ser como Deus, sendo criaturas que são limitadas e partícipes. Então, quer dizer, negavam a participação neste ser de Deus, portanto, negavam, né, a sua própria forma, os limites da sua forma. Não queriam ser como eram. Então, isso é a negação do ser, o pior pecado que há. Tá bom, gente? Então, que isto fique bem claro neste primeiro momento, né? E então, inicia-se o processo civilizacional. O homem com o pecado já na sua alma, né? Quando nós falamos, então, do processo civilizacional, né, nós temos, então, já o ser humano tentando entender alguma coisa do que está acontecendo. Porque, pensem, como era o quiprocó? Houve a queda, com Q maiúsculo, houve a queda, o homem se viu nu perante o mundo, perante a realidade, perante a história. Precisou começar a trabalhar, começaram as penitências, que como disse aqui, não vamos entrar em todas elas, tá? Porque é uma questão teológica. Mas começou então a ter certas coisas, para entendermos melhor assim, começou a ter que fazer certas coisas para poder sobreviver depois desse ato, dessa falta de Adão e Eva. Então começaram a ter que trabalhar, começaram a ter que conviver, começaram a ter que caçar, imagine como era naquela época. Então, para entendermos a questão aqui, por exemplo, já das primeiras sociedades antigas, nós precisamos conceber então aqui a questão do quê? Do controlar e do administrar. O ser humano precisa então de controle. Ele precisa administrar aquilo que ele mesmo foi correr atrás de fazer. Porque já que ele já não tem mais a ciência infusa, os dons preternaturais dados por Deus, o ser humano então precisa ter que se virar. E o ter que se virar é o quê? Compreender o mundo. Compreender o quê? A physis, a questão física do mundo. Porque se o ser humano não compreendesse, ele não poderia viver. E aqui cabe sim uma breve explicação, tá, gente? Da questão de como funciona o nosso conhecer. Como é que ficou esse negócio aí, né? Depois de Adão e Eva? Porque nós não temos a ciência infusa, os dons preternaturais de Deus. Todos nós, né? É claro que depois nós podemos pensar na concepção dos milagres históricos e etc. Mas isso é um outro assunto aqui. Mas, aqui, eu, Daniel, pobre coitado, né? Um ser humano comum. Como é que eu conheço as coisas? E aí, isso é muito importante, porque como nós vamos fazer analogias à modernidade, aos filósofos modernos e esses dois conceitos, se não entendermos como o homem conhece de fato, nós vamos o quê? Comprar narrativas erradas do conhecimento do homem. Então, ele teve que começar a conhecer alguma coisa. Teve que começar a se virar para poder sobreviver no mundo, para poder cumprir as penitências. E da história aí vem todo o Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, né? Até a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tá? E aí nós temos, então, o pico, quer dizer, o cume da história humana está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o que nós vamos aqui mais estudar na terceira aula a respeito de Santo Tomás de Aquino, tá? Que é o breve estudo sobre São Tomás que nós vamos fazer. Né? Então eu vou aproveitar para falar do corpo mysticum, né? Do corpus mysticum de Cristo nessa alma a respeito de São Tomás de Aquino. Tá? Aqui cabe compreender apenas mais a questão da civilização. O que os caras tiveram que começar a fazer. Então ali começa a concepção do controle. E a concepção do controle e da administração se dá por você entender o que é controle e administração, senão você não entende. Né? O que é uma coisa que é outra. Então os homens no começo eles já praticavam isso. Só que não havia filosofia ainda. Não havia aqueles para explicar como é que funciona, tá entendendo?
Isso nós vamos começar lá na Grécia. Né? Começar lá na Grécia, lá com Tales de Mileto, com algumas pessoas que já começaram então a pensar, né, a respeito das coisas, começaram a compreender a respeito de algumas coisas. E ali, não, peraí, o homem conhece dessa maneira, o homem conhece desse jeito, o mundo foi feito dessa maneira, a causa principal do mundo é dessa maneira. Então nós vamos começar ali até as discussões na Grécia. Mas antes disso, os homens já precisavam de alguma coisa para saber. Então ali eles já conheciam, de alguma maneira. Né? E esse conhecer é o quê? É o conhecer as coisas tal como elas são. Isso é importante. Mas ora, Daniel, é claro que eu vou conhecer as coisas tal como elas são, porra. Não tem como eu conhecer as coisas do jeito que elas não são. Né? Eu vou conhecer as coisas tal como elas são mesmo. Sim, claro que vai. Agora, tenta você explicar isso para um Descartes, para um Kant. Tenta você explicar isso para os filósofos marxistas modernos. Os caras vão rir da sua cara. Se você falar para eles, como é que você conhece? Eu conheço as coisas tal como elas são. Não é assim, isso é coisa de burguês. Né? Nós não podemos dizer que uma coisa é uma coisa. Porque o seguinte, veja, nós, como foi dito, nós participamos então desse ser de Deus. Né? E nós o conhecemos através da razão natural dada por ele. Então a nossa razão não pode ser concebida materialmente, assim como os números. 2 mais 2 já eram 4 antes de Adão e Eva existirem. Entendem? Algumas coisas já eram antes da própria existência. Um dia alguém ia descobrir que 2 mais 2 são 4. Alguém ia descobrir um dia que, depois do pecado, nesse caso, que a grama é verde. Alguém ia descobrir. Ou melhor mesmo, né? Alguém depois do pecado ia acabar descobrindo que, bom, vamos pegar aqui 2 coisas, mais 2 coisas, nós temos 4 coisas. Essas coisas já eram assim. Então os números, né? As qualidades, quer dizer, as cores, elas já eram o que eram. Nós só descobrimos. Nós fizemos descobertas científicas. O ser humano fez descobertas. E através dessas descobertas ele começou a verbalizar, utilizar da linguagem para se comunicar. Porque ali ninguém sabia escrever. Né? Isso é uma coisa que acontece somente depois. Tudo era na base do quê? Da oratória. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E às vezes, né, era apenas por outras figuras, por outras coisas que o ser humano conseguia conceber as coisas tal como elas são, mas sempre explicando aquilo que a coisa é. Não havia separação entre a percepção da matéria e, por exemplo, a percepção da cor. Não havia esse recorte. Quando o ser humano entendia uma coisa, ele entendia a coisa exatamente tal como ela estava no mundo real. Um exemplo básico. Vamos pensar no nosso cachorro. De novo, no bendito cachorro. Vamos pensar no cachorro. Né? Imaginem, o cachorro de vocês é capaz de se apresentar para vocês de todas as formas possíveis? Por exemplo, você está agora aí, não sei, no seu quarto assistindo o Daniel falar. Aí o seu cachorro entra no seu quarto. Quando você olha para o seu cachorro assim, você vê ele de todas as maneiras? Você vê ele de frente, de lado, de costas, de cima para baixo, virado, ponto cabeça? Não, você não vê. Geralmente você vai olhar e seu cachorro vai estar ou sentado, ou vai estar deitado, ou vai estar roendo o canto da sua porta, igual a minha faz. Ele vai estar fazendo alguma coisa em uma determinada posição. Né? O que a sua inteligência já fez? Naturalmente que ela já fez. Mas o que a nossa inteligência faz? Né? O cachorro para nós é um objeto. E você é o sujeito que apreende aquele objeto do mundo real para conhecê-lo. Ora, quando o cachorro está sentado na sua frente e você olha para ele, a sua inteligência, então, capta
a maneira material que o seu cachorro está, e através de um processo de abstração da matéria, você conhece então a forma do cachorro através da sua essência canina. Então você tem gênero e espécie. Digo de novo, né? Para a gente fazer esse exercício. O cachorro se apresentar de todas as formas possíveis, né? Então ele está na sua frente sentado. Dali a pouco ele está deitado. Dali a pouco você vê ele de um jeito. Dali a pouco você vê ele de outro. Mas esses diferentes aspectos das maneiras materiais que ele está, isso vai culminar numa mesma essência. E formas também, você o verá de diferentes formas. Quando você apreende, a primeira apreensão que você tem, você vai entender o seguinte. Você vai entender que ele tem uma forma espacial de cachorro, que ele tem uma forma, né? Se você colocar o seu cachorro, você colocar ele na panela e igual os chineses fazem, né, e comer o cachorro, ele vai ter um gosto de cachorro, ele tem uma forma espacial de cachorro, ele tem um latido. Por exemplo, a nossa inteligência sabe que um gato não vai latir. Quem já ouviu um gato latindo? Não é nem possível, você vai ouvir o gato miando, não latindo. Porque isso não está circunscrito na forma do gato. Ele vai miar, assim como o cachorro vai latir. Quem já ouviu um gato latindo? Bom, se eu ouvir um gato latindo, eu retiro tudo que eu disse aqui, fudeu, tá todo mundo errado. Mas não. Você verá o cachorro latindo. E você verá o cachorro sempre com as mesmíssimas características básicas da forma espacial dele. 4 patas, né? o seu rabo, né? Suas orelhinhas, seu focinho, quer dizer, todas as características de um cachorro. Ah, Daniel, mas meu cachorro não tem, o meu cachorro tá com o rabo cortado. Meu cachorro não tem um dedo da patinha. Ah, meu cachorro perdeu a patinha. Isso são aspectos acidentais, não essenciais. Isso é uma parte uma deficiência, né, do seu cãozinho, mas que isso não interfere, por exemplo, no meu cãozinho. Ele continuou sendo um cãozinho, assim, perfeito. É isso? Então, assim, nós temos diversos tipos de cães. A minha é vira-lata. O seu aí, com certeza, você tem um Yorkshire lá, que custa R$2.000, né? Aquele cachorro da língua azul, que eu não sei o nome. Quer dizer, você tem um chihuahua, você tem um poodle. Você tem, assim, diversos tipos de cachorro. O quê? Mas o que dá a eles uma coisa unificada? A sua forma e a sua essência canina. Então o ser humano, ele sempre entendeu assim, que a matéria e as formas substanciais estão ligadas numa essência. Matéria, forma e essência. Assim como nós seres humanos. Daniel, gordão aqui, com essa barba de terrorista, camisa fechada e tal. Você aí agora, você é magro, magrelo, ou você é gordão igual eu, mas você não é mulato igual eu, você é branquelo, você não tem um cabelo crespo, você tem um cabelo liso, você é loiro, você aí é loira, você é morena, você, não sei, você tem as suas características físicas. Mas você tem o quê? Uma forma espacial de ser humano. Você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nariz, boca, 2 ouvidos. Você pode ter alguma deficiência, ou que foi consertada, ou que infelizmente não foi. Ou você é cego de um olho, ou você é surdo, ou você tem algum problema, ou você tem algum problema no seu joelho, ou você infelizmente perdeu um membro, você não tem uma mão, você não tem um dedo. Aconteceu, assim, aspectos acidentais com você, mas resguarda-se o quê? A forma substancial e a essência humana. Universal. Guardem esta palavra. Formas substanciais universais. Quer dizer, um cachorro é um cachorro aqui no interior de São Paulo, como é um cachorro aí dentro da sua casa no Rio Grande do Sul, como é um cachorro na China, coitado dos cachorrinhos da China, assim como é
um cachorro nos Estados Unidos, assim como um cachorro na Rússia, assim como a grama é verde. A grama é verde aqui no meu quintal, como é verde aí, como é verde lá. Então, quer dizer, são formas substanciais universais. Universais. Guardem isso porque nós vamos utilizar muito na aula sobre Guilherme de Ockham e Duns Scott, que é a navalha da modernidade. Aí vocês vão entender o quiprocó da negação dos universais, que ficou sim por conta da nossa inteligência. Então, se o ser humano, desde o começo do processo civilizacional, não soubesse o que são os universais, isso seria impossível. O que seriam as formas substanciais, ou do que ele é composto. Porque no começo das civilizações você já tem esse aspecto, então, de controlar, administrar. Mas controlar o quê? Administrar o quê? As próprias sociedades que estavam se formando. E quando eu digo sociedades, a palavra sociedade já é uma concepção moderna, tá? Eu estou utilizando a palavra sociedade para simplificação. Antes que você aí que já é um pouco mais estudadinho, vem falar, Daniel, mas não existia sociedade nessa época. Eu sei que não existia sociedade nessa época, eu estou utilizando aqui a título de explicação. A sociedade é realmente uma concepção mais moderna do termo, tá bom? Nós teremos o quê? Tribos, nessa época. Nós teremos aqui agrupamentos de pessoas. Quando começam então a haver a necessidade, tem toda a revelação divina nesse caso, dizendo realmente o que o homem vai fazer. Aí nós temos toda a história até chegar ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nesses processos civilizacionais, nós temos povos, tribos e etc. que são pagãos. Os pagãos que, então, eles tinham, como dito, as suas divindades materiais. E como foi explicado anteriormente, naturalmente que são divindades falsas. Porque são divindades que sim foram criadas a partir de projeções da mente, através do começo das culturas. E essas pessoas, então, faziam o quê? Muitos sacrifícios. Sacrifícios. Elas sacrificavam animais, sacrificavam pessoas, e isso guardem, principalmente bebês. O sacrifício de bebês nos tempos pagãos também, já começaram ali a questão do quê? Do que é feito hoje na Planned Parenthood, na clínica de aborto criada pela Margaret Sanger nos anos 20. Tá? Isso nos remete ao antigo paganismo, tá? Então, as antigas civilizações que cometiam então todos esses atos desumanos, todos esses atos perversos, mas que para eles achavam que isso era o bem. Reparem, eles achavam que isso era o bem. Eles achavam que isso era o belo. Eles achavam que isso era o verdadeiro a partir de achismos, de construções mentais que uma pessoa ou um grupo de pessoas tiveram. Então eles tinham a sua própria hierarquia e o seu próprio modo de controle. Foram criando-se nobrezas no meio desse seio social do começo, bem do começo das civilizações. E todos esses seios, dentro dessas sociedades, já tinha uma certa concepção, por causa do pecado mesmo, de controle, de submissão, e de submissão aqui da pior maneira, de omissão, de sujeição ao poder temporal, aos poderes temporais, que não eram ordenados, mas sim, muitas vezes, impostos, que nós vamos entender na próxima aula, sobre Eric Fuglin, na aula número 2, dos antigos impérios pagãos. E nós vamos fazer um estudo sobre o filósofo alemão Eric Fuglin na segunda aula, tá bom? Que é para entendermos bem alguns impérios, fazer algumas analogias, utilizar alguns impérios de exemplo, por exemplo, o império de Genghis Khan, os impérios do Egito e Mesopotâmia. Então, quer dizer, entender esses impérios
entender o que eles chamavam, nós vamos entender esse termo na segunda aula, esse conceito de literalização cósmica, né? Nós vamos entender o que é esse palavrão que eu estou dizendo aqui. Mas nessa primeira aula cabe entender o quê? Então, dos efeitos do pecado de Adão e Eva, né? De tudo que nós falamos aqui, dos efeitos, nós temos então já essas concepções de controle. Mas o ser humano sempre levando consigo o quê? Aquilo que foi deixado por Deus, a sua participação, a presença do ser na história nunca deixou de ser. Ela sempre esteve ali. Nós só teremos, nessa época que nós estamos falando, o entendimento dessa presença do ser com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso, havia os antigos paganismos, o tempo de luxúria, os piores vícios dos seres humanos. E na Grécia, quando começa a discussão filosófica, nós temos alguns filósofos, como Tales de Mileto, como citei aqui, Anaxágoras, Pitágoras. Nós temos alguns pensadores que começaram a entender algumas coisas. Como que o ser humano conhece, qual é a causa primeira. Então nós temos ali os primeiros filósofos naturalistas, né, os primeiros filósofos materialistas, dizendo, não, a causa primeira é a água. Não, todos nós somos feitos de água, tudo é feito de água. Por quê? Porque eles observavam que havia muita água. Então quer dizer, a água é a causa primeira. A causa de todas as coisas é a água. Não havia, parece ridículo, mas não havia essa concepção de causa e efeito. Mas havia o quê? A substancialidade da água. Se o sujeito, quando olhasse para ela, não soubesse o que ela era, não teria como ele dizer. Então ele sabia que era água porque o objeto o emitia essa informação. Era o quê? A emissão e a recepção. Isso sempre existiu. Quem vai entender isso o tripé aí, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mais Aristóteles, né? Que é a linha que eu sigo mais. Assim, Platão também, naturalmente. Platão também, mas mais Aristóteles. Que vai matar muitas charadas dessas questões aí. De que o seguinte, a água já é uma coisa que está dentro do universo. Ela já está dentro da matéria. Ela já está dentro do tempo e do espaço, ela é substancial, portanto nós a conhecemos tal como ela é. Quando Aristóteles fala que um dedo é um dedo, né? Quando Platão fala das formas, das ideias, né? As ideias em Platão está falando das formas substanciais. Que Aristóteles vai então dar uma certa corrigida, vamos dizer assim, certa corrigida no Platão. Que as formas elas não estão acima, né, de nós, mas que nós somos um composto dos dois. Através do processo abstrativo, nós apreendemos a forma, sempre a forma. Então o que vale não é a matéria, mas a forma substancial. Quando eu aprendo o cachorro tal como ele está, o que eu aprendi foi a forma de cachorro, e aquilo vai ficar para sempre. Para sempre. Para sempre, o que eu digo até eu morrer. Depois eu não vou apreender, naturalmente, mais nada. Mas o para sempre que eu digo é o quê? Enquanto eu conhecer o cachorro, sempre conhecerei o cachorro. Claro, dadas ressalvas acidentais. Por exemplo, você bateu a cabeça, perdeu a memória. Aí, né, perdeu a memória. Quer dizer, é um aspecto acidental, tá, gente? Não vamos confundir, não vamos fazer igual filósofos modernos de confundir acidente com essência. Tomar a parte pelo todo. Não podemos fazê-lo, tá bom? Daniel, mas e o cara que tem Alzheimer? Não, e o cara que bateu a cabeça? Não é isso, são aspectos acidentais. Essencialmente, nós sempre conheceremos o cachorro desde a primeira apreensão de um cachorro, né? Por causa da presença do ser. Se não houvesse o ser, não haveria cachorro, não haveria Daniel, não haveria vocês. Então, que isso fique bem claro para esta primeira aula. O que aconteceu do pecado, como era o homem no pecado,
o homem depois do pecado, como o homem conhece depois do pecado, né? E qual é a causa primeira de tudo isto. E que esta causa primeira não é má em si mesma, porque existe o mal relativo. Só existe o mal relativo por causa das rebeliões das criaturas que não quiseram ser criaturas, não quiseram ficar no seu lugar de criaturas, não quiseram participar. Elas quiseram mandar, elas quiseram ser as manda-chuvas do pedaço. Então, por causa disso, tá bom? Por causa disso. Então, essas civilizações vão representar, essas primeiras civilizações vão representar essa vontade de cada tribo, de cada civilização, querer, então, ter deuses pagãos que simbolicamente representam certos vícios da alma humana, né? A vontade desordenada, a soberba, a arrogância, o desejo sexual desenfreado. É isso? Nós vamos ter ali os sacrifícios humanos, né? Portanto, o canibalismo, a zoofilia, isso sempre existiu. E isso eram divindades, isso era divinizado. Portanto, o que eles estavam divinizando? O aspecto material. Tá? Eles estavam, desde aquela época, tentando divinizar a matéria. Que é o que nós vamos ver, por exemplo, em alguns filósofos, como Epicuro. A tentativa de divinizar a matéria e ignorar a alma. Porque nós somos o quê? Um composto de corpo e alma. O corpo é o nosso aspecto material e a alma a nossa forma. Então, desde Epicuro, por exemplo, há essa inspiração em ignorar a alma. E se enfocar e tentar divinizar e tomar o lugar de Deus na matéria. Num outro instante, quando começam a descobrir a magia, né? Aí, ao contrário, a tentativa de divinização, né, do nosso espírito e a negação da matéria. Que é o que eu vou explicar na próxima aula, na segunda aula, sobre o estudo do Voegelin. Né? A tentativa de excluir a matéria e divinizar, então, o espírito. Como uma tentativa do quê? De fuga da realidade, de fuga do mundo real. Porque como o pecado entrou no mundo, o pecado está em nós como uma má herança, naturalmente, né? Há, então, essas diversas tentativas errôneas, muitas vezes ignorantes da época, em tentar fugir desse estado de coisas. Ou tentar, então, tomar posse desse estado de coisas. Sempre uma tentativa de fuga ou de tomar posse mediante os vícios, os piores vícios. Eis, então, o começo do processo civilizacional. Então, nós ficamos entre a ordem geral do ser, a ordem sempre presente do ser, né? E as ações humanas dentro do tempo e do espaço. E muitas vezes, esses seres humanos, nessa época, eles não queriam fazer analogia ao ser, analogia aos entes vivos. Eles não queriam participar. Né? Eles queriam o quê? Dominar literalmente. Ora, já que eu tenho uma certa ascensão social, já que eu sou o rei, já que eu sou adorado, eles me têm como um deus, como uma divindade, logo eu que mando no pedaço. Vocês reconhecem isso num Jorge Soros, por exemplo? Eu sou o dono do pedaço, eu mando. Porque eu tenho certa ascensão, certo poder, né? Então eu mando. Eu sou a divindade. Eu que mando no pedaço e eu tenho que dominar o resto. Porque se eles me têm, se os povos me têm
como uma divindade, ora, então os outros reinos, então os outros povos, as outras tribos são inimigas. Então eu devo derrubá-las para tomar conta, porque eu mando, eu sou Deus. Aqui, uma mera analogia a um Stalin da vida, a um Politburo comunista, não é mera coincidência. Então vejam que desde o começo da história nós já temos o quê? Um certo aviso do que iria acontecer depois. Por quê? Porque a causa, gente, não é puramente a política, tá? A causa é imaterial, a causa é transcendente. A batalha que foi traçada desde o começo da história, desde o advento da queda do pecado até os dias atuais, é uma guerra espiritual. É uma guerra transcendente. Porque os mesmos vícios que pegaram aqueles antigos povos, desde o advento do pecado até hoje, eles perduram na história. E eles voltam, e eles voltam, e eles voltam. Por isso que quando nós vemos progressistas, por exemplo, do PSOL, os progressistas, isso é figura de linguagem, não é uma realidade. Não existe progressismo. O que existe é sempre uma tentativa de reacender, de recriar, de reanimar, de renascer com o antigo paganismo. Não existe progressismo. Existe sempre uma tentativa de renascer o paganismo. Tanto que, quando nós temos a concepção das heresias condenadas, essas heresias voltaram nos mesmos lugares em que foram condenadas. Isso é uma fatalidade histórica. Então não existe esse negócio de progressismo. Isso é uma falácia, tá? Toda a corrente progressista, que eles dizem ser progressista, é uma falácia. Porque nós sempre veremos os mesmos vícios, as mesmas paixões desenfreadas, tudo aquilo que resultou do pecado original, do símbolo de Adão e Eva, tá? Nessas correntes que vão perdurar durante a história. Então não é à toa que nós enxergamos, por exemplo, no Egito Antigo, na Mesopotâmia, ou nos primeiros povos, ou nas primeiras divindades pagãs, aquilo que nós vemos no comunismo, no nacionalsocialismo e no fascismo, que foram as ideologias modernas que tornaram-se praxis no século XX. Tá? Então não é à toa isto. É preciso pegar o fio da meada entre uma coisa e outra. Então, vejam que tudo isso passa durante a história. Muitas pessoas morreram, mas essas coisas continuaram. E isso nos dá uma noção de que a batalha ela não se dá no campo material. Ela se dá no campo espiritual, no campo transcendente. Entre a nossa busca pela verdade, porque nós não a temos completamente, né? Nós precisamos aprender sempre, entre a busca da verdade e a tentativa de mudar a realidade e achar que você pode, então, ser como Deus. Então, é o que dizem, né? Que o ser humano ele está sempre imitando Adão e Eva. Ele está sempre tentando ser como Deus. Ele está sempre tentando bastar-se por si mesmo. Ele está sempre tentando, né, ter o conhecimento absoluto do bem e do mal. Ele está sempre tentando criar medidas para controlar, para administrar os outros, no sentido de que fazer os outros como subservientes a ele, porque ele mesmo se acha Deus. E não obedece à hierarquia deixada naturalmente por Deus, mas quer criar essa hierarquia através daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha que as coisas são. Que é uma corrente que vai nós vamos chamar mais tarde de racionalismo. O racionalismo. Que vai então ser aí uma grande combinação
uma grande entrada para o mundo moderno. Quando o ser humano já está completamente dessacralizado, secularizado, e através sempre desse renascimento das heresias e dos vícios, das paixões desenfreadas, ele vai então achar que pode bastar-se por si mesmo e criar diversas quimeras durante a história. Mas percebam que há um ponto inicial nisso que nós estamos falando. Mesmo que esses povos eles ainda não pudessem ter a inspiração de uma mudança profunda que está dentro do aspecto da mentalidade revolucionária, porque naquela época, como eu disse, ainda não havia a concepção de sociedade e também as mudanças profundas, porque era tudo muito novo, né? Era tudo muito estranho ainda, era tudo um tanto quanto confuso até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ainda não podemos conceber como pura e simplesmente a mentalidade revolucionária, mas sim como efeitos, né, da rebelião tanto do anjo maligno como de Adão e Eva. Tá? Então estamos aqui pensando pelos efeitos, tá, até chegar às causas. Tá bom, gente? Então entenda-se isso na primeira aula para deixar bem claro todos esses pontos, né, para a gente fechar essa aula aqui. Né? Então nós tivemos aqui a questão do ser de Deus, a analogia ao ser de Deus, o que é Deus, e Deus é, a rebelião de Lúcifer, portanto, por conseguinte, a rebelião de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, pecado de desobediência, de orgulho, pecado de gnose. Nós temos os efeitos desse pecado na nossa alma, mas que, mesmo com os efeitos desse pecado, as coisas continuam sendo boas como seres, porque elas derivam do bem supremo, como dizia Platão, para ficar bem claro. Então nós começamos na história com essa tensão entre a busca da verdade, a busca da ordem e a tentativa de controlar, administrar e se autodivinizar. O ser humano se autodivinizar. Então nós começamos com esses aspectos para esta aula e vamos avançando nesses raciocínios. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quero ler os comentários, deixem perguntas, tá? Que nós vamos aí esclarecendo, respondendo. E, claro, espero que vocês tenham entendido bem a intenção desta aula, a intenção do curso que se seguirá desta aula aqui, desse pontapé inicial para entendermos o que é globalismo e mentalidade revolucionária. Então, nós já temos aqui o pontapé inicial. E desse pontapé inicial nós vamos, então, fazer todo esse looping nos principais episódios da história, até nós chegarmos nesse mundo pós-moderno, no mundo que estão chamando de mundo transhumano, do mundo da pós-verdade, né? Então, desde o pecado nós vamos caminhando aí por todos os acontecimentos, os principais, tá? E alguns personagens importantes. Tá bom, pessoal? Então, até as próximas aulas, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.